fazia parte do modus vivendi. Mas o que significava parar a grama? Os terroristas começavam a lançar foguetes porque claro. decidiam Você tem que dar um chega que pra por lá. algum evento que estava claro. acontecendo, eles tinham que marcar a sua presença, os israelenses iam e davam a surra daquele momento neles para eles entenderem que não podia passar do Eu só do trouxe limite, eu só até trouxe, chegar no 7 de outubro. Como aconteceu em 2014. Eu só trouxe nesse episódio porque é um debate muito complicado Israel hoje em dia, que o país vai entrar em processo eleitoral, que a necessidade, não é a minha opinião, ou do Samuel, ou do Felipe, ou do Vilela, que você precisa do quê nessa situação? Uma comissão de inquérito independente para você atribuir as responsabilidades pelo que aconteceu no 7 de outubro. Tem uma responsabilidade de inteligência, uma responsabilidade militar e tem uma responsabilidade política. Então, se você quer um palpite meu, até as eleições, não vai ter nenhuma comissão dizendo desse tipo, porque esse governo não vai querer, obviamente, se comprometer. Só para lembrar que é uma tradição, é uma norma em Israel, depois de um evento catastrófico, como foi a guerra, o Samuel pode contar melhor do que o que aconteceu em 73 e o que aconteceu com a primeira-ministra na época, que foi a atitude correta. A primeira-ministra renunciou. Renunciou. Ela achou que tinha que renunciar. Não precisava. Exatamente. Ela foi exonerada. Teve uma comissão de inquérito que decidiu que os líderes militares tinham dormido no posto, tinham deixado de interpretar os sinais que levaram ao ataque egípcio e sírio e, portanto, a responsabilidade era do escalão militar, mas a primeira-ministro daquela época, Golda Meir, reconheceu que, como chefe do governo, ela tinha que compartilhar da responsabilidade. E a crítica que está sendo feita hoje ao Netanyahu é que ele está tentando se esquivar dessa responsabilidade. Ele está usando a expressão, literalmente a expressão, ninguém me acordou no meio da noite para me avisar que um ataque poderia acontecer ou que um ataque estava acontecendo. Que nem no dia D, não quiseram acordar o Hitler. Exatamente. Esse é o paralelo que ele usa, com o Hitler no dia D. Ninguém tem a coragem de acordar o bicho, né? Então... Vai saber como ele vai acordar, né? Porra. O Rome, você quer falar alguma coisa, Não, Felipe? ia só Depois comentar vamos para umas perguntas. Maravilha. O Caio falou do Catar e é o país sede da Al Jazeera, né? Que é a emissora chamada, né, por israelenses como megafone do Hamas, criticada por fazer a propaganda com a narrativa. Quer falar sobre isso, cara? Desculpa. Não, é isso. E o segundo ponto, a Al Jazeera hoje é uma grande financiadora acadêmica, né? Também, o Catar. O Catar, desculpa. O Catar, além de financiar a Al Jazeera... É uma das grandes críticas dos políticos à direita nos Estados Unidos do financiamento Qatari às universidades americanas. Não, bilhões e bilhões de dólares. Inclusive para as manifestações nos campi universitários, né, dessa juventude, que seriam orquestradas, financiadas pelo Qatar. Quem não sabe, é o plural de campos, né? Porque a pessoa fala que ele errou, campi. Mas lembrando que... Muito obrigado por mostrar. A gente usou essa expressão que o Qatar joga em vários times, né? O Qatar, que é a sede da Al Jazeera, também é sede de base militar americana. Sim. É o intermediário para tudo que acontece na região. Então, lembrar que a retirada do Afeganistão e a tomada do poder pelo Talibã ali foi negociada pelo Qatar. Quando a Turquia está envolvida em algum tipo de negociação na região, o Qatar é o intermediário. Quando a Arábia Saudita e o Iêmen e os Emirados Árabes disputam entre eles, o Qatar também serve como mediador. Eu falei isso para falar da cobertura midiática da guerra na faixa de Gaza. Cobertura midiática de guerra é sempre um problema, porque existe a distância, existe a dificuldade de estar no terreno, de saber exatamente aquilo que aconteceu. E a função número 1 do jornalismo é saber o que aconteceu. Isso é em primeiro lugar. E quando acontece reação militar de Israel na faixa de Gaza, essa primeira preocupação jornalística ela se perde completamente. Isso não é para dizer que não houve muitos mortos civis na guerra da faixa de Gaza, que não se estendeu, que não haja pontos críticos a serem apontados em relação à conduta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a determinadas ações militares. Mas é que todo o ódio anti-Israel e o ódio antissemita, ele é turbinado para muito além das ações específicas, reais, concretas no terreno político e militar. Ele é turbinado por uma propaganda de desinformação em relação àquilo que acontece
na guerra. E a Al Jazeera participou disso no começo, né, no episódio que é mais emblemático, para mim é um case que deveria ser estudado nas faculdades, do suposto ataque ao hospital Al-Ali. Porque depois, meses depois, teve uma ação militar de Israel que atingiu o teto de um hospital. Ainda assim, foi um caso grave, um caso que gerou críticas ao governo de Israel, aos militares, etc. Ainda assim, um caso com menos mortes do que aquilo que foi anunciado num episódio que não aconteceu. Então, só voltar para esse case, para as pessoas entenderem. A imprensa internacional, e a partir de alguns elementos, inclusive um vídeo da Al Jazeera, ela noticiou, e isso passou horas e horas nos principais portais do mundo, praticamente 24 horas. Mas Felipe, talvez fosse bom você contar o que aconteceu no caso do hospital. Não, vou mostrar. Mas começando pela fake news, né? Então foi manchete nos principais jornais do mundo que Israel bombardeou um hospital matando 500 pessoas. Isso foi manchete nos principais portais do mundo. Eu era diretor de jornalismo de um veículo e eu falei para minha equipe, olha, a gente não vai dar isso porque eu estou checando aqui as informações e não tem nenhuma fonte de informação a não ser a narrativa do Hamas, que ainda naquela época vinha mais dissimulada ainda do que vem hoje, porque depois de muitas críticas, alguns veículos passaram a adotar algumas precauções. Outros continuam até hoje falando do Ministério da Saúde de Gaza como se fosse... da Noruega, da Noruega, alguma coisa independente do grupo terrorista Hamas. É o Hamas, é uma fachada do governo do grupo terrorista Hamas que ataca Israel. Totalmente então, a única... aceita, inclusive, pelo Itamaraty. Pois ou às vezes vinha como autoridades médicas, sempre esse disfarce, sempre essa fachada. Então a única coisa que havia era uma narrativa no sentido estrito de um relato que vem daquela origem de informação, sem nenhum elemento de corroboração. Falei, olha, eu estou verificando aqui, tentando verificar o que aconteceu. Não é para dar uma notícia contrária, não é nem para dizer que isso não aconteceu ainda. Não vamos dizer que aconteceu o que nós não sabemos se aconteceu dessa maneira. E nós não demos essa notícia, e aí eu fui verificando, vendo os analistas de fontes abertas, vendo algumas refutações de alguns elementos e tal. Resultado, aos poucos, todos os elementos foram sendo juntados para mostrar que o ataque não tinha sido feito por Israel. O hospital estava intacto. Não tinha derrubado nenhum prédio do hospital. Tinha havido uma explosão no estacionamento. E essa explosão foi causada por um foguete errante da Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas na faixa de Gaza, disparado de um cemitério de dentro da faixa de Gaza. Então, assim, olha o risco de você turbinar o ódio a um povo inteiro com manchetes no mundo inteiro, como aconteceu, porque aí... foi um efeito dominó. Houve manifestações em portas de embaixadas, etc. Possibilidade de violência, de pessoas serem mortas em razão de uma notícia falsa. Completamente falsa naquele episódio. Repito, houve outros problemas militares e dramas humanos na faixa de Gaza, abusos, como sempre acontece nas reações militares, porque... guerra não é para existir, é para tentar eliminar na raiz, porque depois que acontece é um problema. Às vezes eu falo assim, né, no futebol, são 200 milhões de brasileiros, né? Você tem 11 ali na Copa do Mundo. E mesmo assim eles chutam para fora, eles dão canelada, etc. Militar não é muito diferente disso. Não, eu fico Quer dizer, o militar é treinado, etc., mas são rapazes de 19 anos, 20 anos, etc. É óbvio que eles vão fazer alguma coisa errada, só que na guerra, quando você faz errado, não é uma vaia que você toma da torcida. São vidas. São vidas que são perdidas. E, claro, tem que separar cada episódio. Estou falando de um exemplo de episódio. Pode ter algum episódio de perverso, etc. Mas o fato é que naquele episódio aquilo não tinha acontecido. E... não morreram aquelas 500 pessoas, fizeram cálculos aí de poderia ter morrido algumas pessoas, no máximo dezenas de pessoas, mas mesmo assim por culpa da Jihad Islâmica que estava disparando contra Israel, mas o foguete apresentou um defeito no meio do caminho e acabou caindo perto da área de lançamento de Gaza. Então, eu fico imaginando qual é o efeito sobre os disseminadores de informação falsa do Hamas e da Jihad Islâmica quando eles veem o resultado de uma notícia como essa. Exato. Então, como eles descobrem a capacidade que eles têm de turbinar esse ódio antissemita? Basicamente porque eles podem dizer qualquer coisa e a imprensa internacional vai divulgar, sem verificar nada.
Exatamente. É quando o ranço faz com que muita gente em redações, e repito, não estou falando da imprensa inteira, mas é que nesse caso foi quase inteira, né? Mas tem muita gente nas redações que, pelo ranço, a pessoa quer que tenha acontecido aquilo. Porque aquilo legitima o ódio que ela tem. Mas aí vamos então... E aí você perde os critérios jornalísticos. Eu já aprendi uma expressão. Tem um guru marqueteiro muito legal, chama Scott Galloway, que ele é judeu, inclusive, nos Estados Unidos. Ele fala assim, na verdade, ódio vende mais do que sexo. É verdade. Mas isso, vamos colocar outro ódio. assunto sensível, então, que é a posição do Brasil, ou, vamos especificar, do governo brasileiro em relação a Israel. Especificamente o Lula e o PT. A gente já viu declarações de não comprem de judeus, para declarações do Lula foi em relação... Quem falou isso foi o... Genuíno, talvez? Genuíno. Ele pode resgatar, eu acho que foi Genuíno. Foi Genuíno. Absolutamente genuíno. E aí, gente? Qual é a posição do governo? Porque o Brasil sempre teve uma posição um pouco distante, ou até favorável a Israel, a criação do Estado de Israel. A gente foi importante no voto Minerva que teve, e agora a gente está nesse impasse do... Ele ainda é persona não grata? O Lula, como ficou isso? Israel? Sim, o problema básico da diplomacia brasileira hoje em relação a Israel é que não existe representação diplomática de alto nível. Nem Israel tem um embaixador no Brasil. Desde que o último embaixador encerrou o seu mandato, se não me engano, no ano passado, os brasileiros, o Itamaraty não aceitou a nomeação do novo embaixador, que é um ato de protesto diplomático. Não se faz isso normalmente. Não se faz isso normalmente, a não ser em casos muito graves. E o embaixador brasileiro em Israel foi retirado de lá e ninguém foi nomeado para substituí-lo. Então, do ponto de vista das relações diplomáticas, nós estamos num limbo que reflete essa postura do governo e do Itamaraty em relação... Qual tem sido a postura do governo? Só para explicar. Porque aqui o Schobert está falando, Lula erra em muitas coisas, mas em relação a Israel, ele está 100% correto, mesmo que moderado, ainda uma posição honrosa, o Schobert está dizendo. Aqui. Honrosa para o Lula. Então, se eu tivesse que classificar a pessoa que está nos escutando, isso caracteriza claramente um posicionamento antissemita. Porque qual é a razão pela qual o Brasil não rompeu relações com o Sudão, não rompeu relações com a Malásia, não rompeu relações com a Rússia? E sim, está absolutamente correto em manter essa situação em relação a isso. Até com os Estados Unidos. E mostra um ranço, porque o Lula, em diversos momentos, ele mentiu sobre o que Israel tinha feito. Eu estou falando aqui de um episódio do hospital, por exemplo. Ele explorou esse episódio na sua rede social. Muitas vezes ele utilizou números, dados, narrativas do Hamas sem qualquer elemento de corroboração. Então, assim, é muito diferente, é isso que as pessoas precisam entender. Você ter críticas pontuais, específicas, sobre determinadas decisões e ações que realmente ocorreram, e você ficar turbinando um monte de narrativas, porque você tem um interesse político, comercial ou um ódio anti-Israel, antissemita. E isso é o que a gente mais vê. E o governo do PT, o governo Lula, ele é um aliado histórico do regime iraniano, desde depois da Revolução de 1979. O Lula é um aliado antigo do Mahmoud Ahmadinejad, que veio ao Brasil várias vezes, foi recebido pelo Lula. É um parceiro, são governos que têm uma parceria comercial, aparentemente tem algum tipo de troca de favores políticos, etc., que faz com que o Lula fique sempre do lado do Irã, a ponto de... O triângulo Brasil, Venezuela e Irã? Exato, porque o Lula é um aliado histórico do regime chavista, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, que sempre foi parceiro do Irã. E o que eu ia dizer... foi botar aí a Venezuela no meio e eu acabei esquecendo aqui o ponto. Mas, assim, é que o governo Lula, ele não conseguiu sequer dizer que os brasileiros que foram mortos no 7 de outubro de 2023 foram assassinados por terroristas do Hamas. Verdade. Escrevi artigos sobre isso. Era voz passiva. Morreram brasileiros. Morreram. Como fosse um acidente de carro. Quem morreram? Por que morreram? Parece que caiu um raio. E aí, quando... aparentemente inteligência israelense, porque quando eles fazem uma neutralização muito específica de um líder
do Hamas, às vezes nem sequer assumem que foram eles. Mas o Ismail Haniyeh foi eliminado em Teherã, no Irã, horas depois da posse do novo presidente eleito, posse a qual compareceu o vice do Lula, Geraldo Alckmin. Sim, estava lá, tem na foto. Exatamente. Quando foi eliminado... Todo mundo já morreu que está em torno. O Ismail Haniyeh, numa a operação militar espetacular de inteligência, porque se percebeu que ele, quando ia visitar o regime iraniano, ficava sempre hospedado no mesmo hotel, no mesmo quarto e tal, e aí deixaram explosivos e fizeram todo... Enfim, aquela coisa de filme que um dia vai ser contada aí pelo cinemão americano ou israelense, o que quer que seja. E aí vem a nota de absoluto repúdio a Israel, porque foi um assassinato, foi o idealizador de um massacre de 1.200 pessoas que levou mais 251 de reféns para a faixa de Gaza, onde passaram anos, né? Como a gente viu, até o último refém ser libertado, muitos dos quais com seus restos mortais, a morte. E a condenação foi contra a violação da soberania iraniana. Essa foi a condenação do Brasil. Pois que a soberania de Israel eles não estão nem aí nunca, né? E só um parêntese, cara, porque aí só para registrar isso, que fui eu que, quando o Alckmin foi à posse do presidente eleito do Irã, peguei aquela imagem do vídeo da transmissão. Essa foto? Tem vários eu não lembro se eu tinha visto em outro ângulo. Isso, porque tem a transmissão em vídeo. Ela estava disponibilizada. E eu fui lá olhar a transmissão em vídeo. Aí eu vi que o Alckmin estava do lado daquelas figuras. E eu fui verificar, eu falei, peraí, eu conheço esse cara aqui e tal. Deixa eu ver quem é esse. E aí eu fui e identifiquei que eram 4 líderes terroristas. Cara. Você tem ali o líder dos Houthis, você tem do Hezbollah, você tinha do Hamas, que foi justamente Ismail Haniyeh, que foi eliminado horas depois, e você tem da Jihad Islâmica. O Alckmin sentado ao lado dos 4 líderes terroristas. E aí eu legendei, na imagem, botei os nomes e os postos, os grupos aos quais eles pertencem, publiquei na rede social, e aí a imprensa começou a fazer matérias baseadas na legenda que eu tinha colocado. Inclusive, teve um líder que o nome começa com Q. Foram na sua carona, então deram crédito, pelo menos? Não, nunca dão. Nunca deu. No meu canal, olha, Escândalo Master, tem um monte de coisa que eu botei lá e tal. Depois o pessoal tiraram, replica. Essa batina do Toffoli, depois pegam e tal, não botam o crédito. Mas, enfim... tinha um nome lá que tinha uma letrinha errada, né? Que é até curioso, né? Na hora todo mundo replicou por um erro de grafia de momento, eu tirei o Q ali do nome de um desses líderes terroristas. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.